após um jogo é do treinador, é humano que convive ali com o elenco no dia a dia e tem a capacidade de avaliar, né, o desempenho hoje do Cruzeiro, né, mano? Como que você classifica o desempenho de hoje? Se teve realmente abaixo ou se o Cruzeiro enfrentou realmente uma grande equipe, o atual campeão da Libertadores e campeão estadual? A sua avaliação desse tropeço neste início de Brasileiro? Acho que as duas coisas, né? Claramente as duas coisas. Enfrentamos o campeão da Libertadores, um time que vem jogando um futebol de alta qualidade aí nos últimos 3 anos, no mínimo nos últimos 3 anos, e impôs as dificuldades que, quando o outro time não está bem como nós não estivemos bem, ficam grandes no campo. Em determinados momentos a impressão foi essa, que nós não tínhamos condição de ganhar o jogo, nem até de segurar o resultado. Acho que tivemos as maiores dificuldades no primeiro tempo. Demoramos muito mesmo a pegar a bola, talvez até em função do desgaste de correr muito atrás para tomá-la, de estar minimamente organizado para construir uma jogada ofensiva. Em alguns pequenos contra-ataques no primeiro tempo a gente estocou, mas o Grêmio controlou bem o jogo. Não conseguiu chegar, não chutou no Fábio no primeiro tempo, mas teve o controle do jogo. Segundo tempo, a gente diminuiu um pouco essa diferença, tentou fizemos a primeira alteração com o Sassá para definir mais a equipe, mas mesmo assim sofremos no meio campo, onde as coisas praticamente começam. Tomamos um gol da maneira que não era para tomar, nem precisava tomar, e aí deu uma condição muito melhor para o adversário poder administrar. Com a expulsão do Kahneman, com um homem a mais, a gente foi para sufocar, né? Mas não foi um sufoco organizado, foi um sufoco de bola erguida na área para tentar respingar mesmo na segunda bola, uma pressão mais no abafa para tentar empatar o jogo. Até criamos 2, 3 oportunidades aí para fazer isso, mas não fizemos, e por isso saímos derrotados na primeira partida na estreia do Brasileiro. Mano, o Grêmio teve um momento no jogo que chegou a ter 70% de posse de bola. O que você já identificou dessa dificuldade que o Cruzeiro teve hoje? O torcedor veio, até esperava depois do título sobre o Atlético, que já começou pressionando e marcando o gol. Esperava uma atuação dessa forma do Cruzeiro, e essa dificuldade que o time teve, mesmo depois da expulsão, só no finalzinho ali conseguiu levar perigo quando o Dedé foi para a área. O que você identificou desse amplo domínio do Grêmio, principalmente na posse de bola? Faltou uma série de coisas. Quando você é dominado da maneira como nós somos, faltou uma série de coisas. Faltou posicionamento, faltou força, faltou vigor, porque às vezes você não consegue de um jeito, você tem que tentar de outro jeito, né? Faltou parar o jogo de vez em quando, porque quando você é dominado você tem que ter outros mecanismos de marcação, que não são os ideais, mas são outros tipos de solução que você tem que encontrar, e a gente não fez. Então a diferença ficou grande. Mano, para um time tão bem posicionado como o Grêmio se postou hoje no Mineirão, faltou o Cruzeiro um jogador como o Rafinha, por exemplo, para ser uma válvula de escape pela lateral do campo? Para mim seria como, né? Você sabe disso, que eu não gosto de escolher individualmente alguém, porque senão fica parecendo que o treinador está arrumando uma desculpa para a derrota. E eu não sou treinador de procurar desculpa para a derrota. Se Rafinha fez falta pelo que vem fazendo na temporada, mas nós também já fomos dominados com Rafinha, né? E eu acho que a equipe é um todo, e ela tem que entender como que um jogo desse tem que ser jogado. E a partir do momento que nós tivemos as dificuldades, nós baixamos demais a equipe, né? O Sobis baixou muito do lado direito para defender, não era essa a ideia, né? Foi uma coisa que a gente tentou corrigir no segundo tempo, corrigimos melhor, fizemos melhor. Mas à medida em que Edilson ficou sobrando, porque Everton ia para dentro e Cortez levou Sobis lá para trás, para a última linha, quando nós recuperávamos a bola, nós não tínhamos saída. Então esse é o pior problema de um time quando ele recupera a bola. Nós trabalhamos com zona, marcação por zona, posicionamento por zona, exatamente para manter a equipe organizada quando você recupera a bola.
porque você tem que atacar uma equipe como essa também. Se você só esperar para se defender e ser atacado, o final a gente já conhece. E a gente não conseguiu fazer bem. Segundo tempo, vim com uma alteração tática, mesmo com as dificuldades que Sassá ainda está tendo e que são visíveis no campo, né? A gente teve um homem para brigar um pouco mais na frente, não ganhamos tantas bolas assim como um homem de força tem que ganhar, mas definiu melhor a equipe em termos de posicionamento, né? Simplificou um pouco mais, e na simplificação melhoramos um pouco, mas não foi o suficiente para fazer um bom jogo e vencer a partida. Você elencou aí várias coisas do time hoje, time que muitas das vezes não brigou, aquela coisa toda. A forte marcação do Grêmio também impôs uma coisa no primeiro tempo que a gente estava vendo, parecia que a bola estava queimando no pé dos jogadores e aquele erro de passe. Você poderia colocar que o fator principal desse momento foi o passe, aquele passe que não saía e aí começava o nervosismo e o time do Grêmio indo para cima? Quando as coisas estão difíceis como elas estavam, né, não adianta você querer apressar para solucionar. E várias vezes a gente quis, pegando uma bola na primeira etapa nossa defensiva, já querer ligar com um homem bem mais adiantado do meio para frente. Então o time nesse momento estava longe, e estando longe você não consegue criar jogadas de qualidade, né? Precisava rodar um pouco mais com calma, mesmo o torcedor querendo apressar, porque é natural que o time da casa com o torcedor quer que você ganhe o jogo e apresse, mas não dava para apressar, não estava na hora de apressar, não estava bom para apressar, e ao querer apressar a gente errou passes bobos, passes simples por dentro, o que daria aquele refresco natural, aquela possibilidade da equipe sair um pouco mais de trás, porque é necessário que se faça isso. A gente não teve a calma necessária no momento mais difícil do jogo. A única coisa que a gente fez bem foi defender bem na hora que o Grêmio teve o amplo domínio em termos de posse de bola. O Grêmio não chutou nenhuma bola no gol nesse momento. Na quinta-feira o Cruzeiro tem uma partida decisiva, né, contra a Laú lá no Chile, e precisa de um bom resultado para não se complicar ainda mais no grupo 5. Como fazer com que esse resultado, talvez essa atuação, não influencie no que vai acontecer na quinta-feira? Você sabe que eu procuro ser o mais transparente possível. Eu quero que ela influencie no próximo jogo. Já disse isso para vocês depois do 3-1 no Clássico. As pessoas ficam muito preocupadas assim, mas o que vai acontecer? Não tem que acontecer alguma coisa. Ela tem que produzir efeitos num grupo que sai de um jogo jogando o que a gente jogou e tendo sido dominado como nós fomos dominados. Isso ensina você a entender certas coisas, né? Também ensina que temos que nos resguardar mais, que os jogos serão muito duros, que vão exigir muito da nossa força física para, às vezes, tirar de dentro algo mais quando está muito difícil. São todos jogos assim. Os jogos do Brasileiro pela grandeza dos adversários e os jogos da Libertadores pela necessidade de voltar, né, para a competição. Que para nós teve um início muito ruim e que agora precisa ser recuperado. Ok? Só uma perguntinha aqui, mano, rapidinho. Não, estou à disposição, pode ser calmo, não precisa ser rápido, não. Não tem nenhum compromisso. Tá certo. E com relação ao David, né, quando se espera que ele finalmente vá ficar à disposição e ser, quem sabe, até uma solução, né, algo positivo para esse ataque? A gente sabe que contratação normalmente é um assunto interno do clube, mas você vê ainda a possibilidade do clube investir em mais um atacante e o porquê que o David hoje não figurou no banco, o que realmente ocorreu com o jogador? Pois é, David, você sabe, foi contratado com uma lesão muscular relativamente grave. Nós sabíamos mais ou menos as possibilidades de evolução, evoluiu dentro do prazo, mas também sabíamos que podia ter pequenas consequências quando retomasse. Uma dessas pequenas consequências aconteceu na semana, né? Teve um pequeno hematoma, assim, que não é lesão, não é uma nova lesão, mas nós não tínhamos a mínima possibilidade de fazer e colocá-lo aqui hoje, porque senão certamente poderíamos agravar. Aí sim, uma lesão que seria terrível para a gente em termos das esperanças que temos para com ele. Então, tratou, vamos ver como evolui, talvez podemos levar na viagem para o Chile se as coisas andarem bem, que é o que vai estar valendo também para
para Raniel, é o que está valendo para Romero. Né? São jogadores que já estão numa possibilidade de evolução, mas nós temos que pensar bem isso com o departamento médico, com o departamento de fisioterapia, para que a gente dê um condicionamento aos jogadores. A pior coisa que tem hoje é você colocar um jogador que não tem a condição de render bem. Muito mais ainda se tratando de uma contratação que ainda não estreou, porque você sabe que a primeira impressão é uma coisa importante, né? Olha quantos passos atrás tivemos que dar com o Bruno Silva, porque as coisas não iniciaram bem, e quando não inicia bem sempre tem consequências, o jogador se abala um pouco, o torcedor já acha que não é bom, que não serve, e a gente está cuidando exatamente para ter um caminho diferente para com ele. E reforço ainda é possível? Sempre é possível. Sempre é possível. Obrigado. Então, a coletiva do técnico